Olá, pessoal! Olá, todos os nossos quartos anos, você da Rede Municipal de Educação. Estamos aqui nessa semana estudando com vocês, trazendo aqui videoaulas curtas, mas também muito completas e ricas para que você complemente os seus estudos aí da escola. Como vocês sabem, aqui no SEAD nós caminhamos juntamente com as professoras de vocês, os professores de vocês da Rede Municipal de Educação de Anápolis. Aquilo que vocês estão estudando na escola, a gente traz as nossas aulas aqui para complementar aquilo que já é legal estudar na escola, vocês têm aqui nas nossas videoaulas. E hoje no SEAD Explica nós vamos continuar aquilo que vocês já estão estudando no quarto ano, nesses dias, que é o quê? Fração! Exatamente, a fração, como nós vimos aí nas últimas aulas, se refere à divisão. Quando a gente parte, quando a gente corta algo em partes iguais. Então, frações, espero aí que todas as vezes que o professor falar fração, ou que você escutar a fração por aí, você esteja escutando e entendendo que nós estamos falando sobre divisões de partes iguais. Tá ok? Então, hoje nós vamos falar das divisões em partes iguais muito pequenas, que é aí 1/10 e 1/100. Então, ó, já estou trazendo para vocês aqui, ó, 1/10 e 1/100. É o que nós vamos nos aplicar na aula de hoje. E ao final desta aula de hoje, você será capaz de reconhecer as divisões de partes iguais, 1/100, reconhecer as divisões de partes iguais, 1/10. Beleza? Então, chegamos então para isso, né? A gente vai compreender que essas frações representam partes muito pequenas. Por quê, gente? É uma coisa, né? O que está lá no numerador, que eu dividi em 10. Ou uma coisa que eu dividi em 100. Então, quanto mais partes eu dividir, menor será a parte. Nós vimos isso na última aula, certo? E além disso, nós vamos relacionar essas divisões de partes iguais, ou seja, frações, com dinheiro e medidas, para vocês perceberem que isso está no nosso dia a dia. A matemática está no nosso dia a dia. Então é isso, turmas de quarto ano. Hoje vamos conhecer frações muito pequenas. Você já aprendeu nas últimas aulas sobre 1/2, né? A gente teve a aula de 1/2. Você já aprendeu, e aí eu vou escrevê-las aqui, né, para vocês, ó. Aprendemos nas últimas aulas. 1/2. Ué? Oxê, volta aqui, professor. O negócio tá indo ali. 1/2. Aprendemos também 1/3, quando é aí dividido, né, em 3 partes iguais. Ou também aprendemos na última aula 1/4, quando a gente divide em 4 partes iguais. E 1/5, quando a gente divide em 5 partes iguais, certo? Opa, 5 para não essa. Agora, vamos descobrir frações ainda menores. 1/10, que é a que nós vamos falar hoje. Ó, 1/10 dividiu uma parte em 10. E 1/100, que é quando a gente vai dividir uma parte em 100. Por isso chama-se centésimo. Essas frações são especiais porque as usamos principalmente com dinheiro e com medidas, unidade de medidas, régua, né? Aí a régua, a fita métrica. Você está preparada? Você está preparado para essa descoberta? Vamos juntos aqui com o professor Ítalo? Então vamos aqui entendendo 1/10 e 1/100. Essas frações, pessoal, ou seja, essas divisões de alguma coisa em partes iguais, representam partes muito pequenas. Por isso, chamamos de 1/10. O todo foi dividido em quanto? 10 partes iguais. Então, um todo, né, que pode ser o todo aí, gente, pode ser dinheiro, pode ser, né, um bolo, né, um bolo gigante, dá para dividir em 10 partes, né? 10 partes iguais. Então a gente chama isso de 1/10, quando a gente divide um todo em partes iguais.
Então, o 1 está no numerador. Né? Aqui, ó, o 1 está no numerador. E o 2 está na onde? O 2, agora não. 2 não, professor. 10. O 10 está no denominador. Então, ou seja, um todo foi dividido em 10 partes. Pegamos uma parte muito pequena, por isso, né? Exemplo, R$1 se dividido em 10 partes iguais, nós vamos ter o quê? 10 centavos. Ó, professor, então centavos é isso? Exatamente, centavos. Cada parte, então, né? Um centésimo. Então a gente pega, ó, nesse exemplo aqui, R$1 dividido em 10 partes, 10 centavos cada parte. Agora, vejamos, vamos falar aqui do um centésimo, que é né? Um todo dividido por 100. Então, o todo, quando dividido por 100 partes iguais, a gente chama de um centésimo. A gente vai ter o quê? Uma parte minúscula. Imagina aí, se eu dividir algo em 10, já fica pequeno os pedaços. Imagina se eu dividir em 100. Então, exemplo, R$1, se nós, né, pegamos, então, 100 centavos, então nós temos 1 centavo. Então, olha só, 1 centésimo, por causa disso, 1 centésimo de real, por isso a gente chama de centavo, sabia disso? A gente chama de centavos, então por isso estamos usando a matemática um centésimo diariamente, principalmente aí quando a gente está no comércio, né, nos supermercados, por exemplo. Então, vamos ver na prática. Olha só, vamos usar ainda esse exemplo do dinheiro para entender melhor. Um exemplo detalhado. Primeiro passo, você tem R$1. R$1, né? Essa representação que temos aqui de R$1. Segundo passo, você troca por 10 moedas de 10 centavos. Então eu tenho o quê? 1 décimo. Agora, terceiro passo. Cada moeda vale, né, um décimo do real. Então, cada moeda de 10 centavos vale 1 décimo do real. Se você trocasse por 100 moedas de 1 centavo, cada moedinha valeria 1 centésimo do real. Por isso chamamos de centavos. Percebeu? Quanto maior o denominador, que fica embaixo, né? Aqui, ó, isso aqui a gente vai ter aqui essa representação. 1 centésimo. Então, quanto maior, menor fica cada parte. Quanto maior o denominador, menor fica cada parte. Muito bem. Agora é a sua vez, galera. Exercício. Vocês vão parar o vídeo, vão anotar aí no seu caderno. É muito importante que vocês façam, principalmente aí, a anotação. Copia e responde. Existe na neurociência, que é onde os cientistas estudam o nosso cérebro, um negócio chamado marcador de memória. Como assim, professor? A sua memória precisa ter para onde ter uma referência, para poder voltar e recordar um aprendizado. Se você não anota, se você não escreve, por isso que na matemática a gente está sempre pedindo para você, ó, faz esse exercício. Não, mas esse exercício parece muito com o outro que eu fiz. Exatamente. Você vai fazer vários exercícios parecidos para registrar na sua memória. E assim, garantir o seu aprendizado matemático, beleza? Então, pegue o seu caderno e anote o exercício de número 1, que diz assim: se você tem 3 moedas de 10 centavos, 3 de 10 centavos, que fração de real você tem aqui? Você tem 3 moedas de 10 centavos. Agora, o que é maior? 1 décimo ou 1 centésimo? E explique por quê. Vai lá, gente, lembra das últimas aulas, nós tivemos exercícios parecidos com esse e tem a mesma intenção. O professor tem o mesmo objetivo aqui, fazer vocês entenderem o pensamento da fração, que é o quê? Dividir um todo em partes iguais. Pense com calma e resolva cada um. Logo, logo vamos conferir. Então você para o vídeo aqui
e nós vamos continuar já dando uma resposta. Não já vai direto para a resposta. Por quê? Porque eu preciso que você se esforce para você entender. Não tem importância você errar, não vale nota, agora é hora de errar. Na hora da prova é hora de acertar, mas agora pode errar, certo? Então, por quê? É errando que você consegue aprender. Beleza? Parou o vídeo? Vamos para a resposta? Então, olha só. Exercício de número 1. Se eu tenho, olha só, 3 décimos significa que com cada moeda de 10 centavos, eu vou ter um valor de 1 décimo de real. Se você tem 3 moedas, então você tem 3 décimos de real. Então você vai ter 3 décimos assim. Viu só? Por quê? São 3 moedas de 10 centavos. Então, se eu tivesse uma moeda, seria 1 décimo, não é? A gente já viu isso agora há pouco. Se são 3 moedas, ó, então o numerador é 3. E continua 10 aqui. Por que continua 10, professor? Porque eu estou falando de moedas de 10 centavos. Então, é 1 décimo de real, certo? E a resposta do exercício número 2, que pergunta assim, o que é maior, 1 décimo ou 1 centésimo? Se você pensa, pessoal, que se você não pensa, né, matematicamente, você vai falar, uai, maior é o que tem o número 100, mas maior vai ser o que tem um número menor. Por quê? Cada vez que eu dividir, lembra aí? Então, a resposta é 1 décimo é maior que 1 centésimo. Por quê? A explicação é assim, 1 décimo, por exemplo, 10 centavos, e 1 centésimo é 1 centavo. Olha só a diferença. A diferença de 10 centavos para 1 centavo é grande, não é? Então, por que isso acontece? Porque nós estamos falando em divisões de partes iguais. Se eu pego uma coisa e divido ela em 100, quanto mais eu dividir, menor fica a parte. Então, então 10 centavos é maior que 1 centavo, claro, né? Muito bem. Então, aqui, o maior vai ser 1 décimo. Por quê? Eu só dividi em 10 partes. Se eu tivesse dividido em 100 partes, ficaria muito menor. Beleza? Aprenderam? Conferiram? Muito bem, chegamos ao final dessa nossa aula de hoje. E na aula de hoje você aprendeu aí principalmente sobre 1 décimo como 10 centavos, 1 centésimo como 1 centavo. Quanto maior é o denominador, ou seja, o número de baixo da fração, menor é a fração. Beleza? Lembre-se, essas frações aparecem muito no dia a dia, principalmente em dinheiro e nas unidades de medidas que nós vamos explorar em uma outra aula. Na próxima aula, você vai aprender a representar, a escrever qualquer número usando frações. Eita, que isso, professor? Qualquer número usando frações, você vai aprender na nossa próxima aula. Não perca a nossa próxima aula do SEAD Explica para vocês os 4º anos da nossa rede municipal de educação de Anápolis. Chegamos ao final de mais uma aula, mas não deixo de encontrar vocês agorinha. Estou no próximo vídeo aí para trazer mais uma aula do SEAD Explica para vocês dos 4º anos. Um beijo no coração. Se ficou em dúvida, volte o vídeo, veja e reveja quantas vezes vocês precisarem até entender. Tchau, tchau!